Fala superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, quem ainda não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, dá aquela curtidinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com Super Malva. Pessoal, nós estamos aqui na nossa quarta e última parte da nossa videoaula sobre tornar a educação inclusiva. E vamos aqui, inclusive, já vou colocar aqui para vocês a capa do nosso... olha aqui, a capa do nosso livro, né, que a gente está fazendo aí a aula, tornar a educação inclusiva. E claro, né, o concurso da Prefeitura de Guarulhos agora em 2023 está aberto e pede nesse livro somente esse capítulo aqui que fala sobre como esta tarefa deve ser conceituada, ao tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada. Então é o único tema aí que pede realmente aí para o concurso. Então a gente só vai trabalhar esse pedaço, tá bom? Bom, agora a gente está na quarta aula e faltou aqui, ó. A gente vai dar continuidade da página 20, pessoal, ó, que foi da onde a gente tinha parado, tá bom? Então vamos dar sequência daqui, porque os estudos não podem parar. Eu já liguei aqui o nosso ar-condicionado, ó. Então já... Opa, cadê? Onde é que tá ele aqui? E aí a gargantinha já começa, né? Mas não dá, gente. É muito calor aqui dentro do estúdio, então vamos lá. Pessoal, a ideia de sustentabilidade conecta a inclusão ao objetivo mais fundamental da educação: preparar crianças e jovens para formas sustentáveis de vida dentro de comunidades e de ambientes sustentáveis. Em uma época em que o aquecimento global é, sem dúvida, a questão mais importante que afeta todos no planeta, a inclusão deve certamente estar preocupada em incorporar no âmbito da educação uma compreensão e respostas a esta questão. Direito abarca o reconhecimento e convicção de que crianças e jovens têm direito a uma educação mais ampla, ao apoio apropriado e a frequentar a escola local. No entanto, tal elucidação só nos leva a determinado caminho. Precisamos saber não só o que esses valores significam, mas também suas implicações na prática e como eles podem ser colocados em prática. Com isso em mente, do nosso ponto de vista, a inclusão envolve processos de aumentar a participação de estudantes e a redução de sua exclusão dos currículos, ou seja, como eu sempre falo, não adianta você incluir o aluno na sala e tirá-lo da sala para dar atividades, ou dar atividades diferenciadas, ou eles têm que ter o mesmo currículo que os demais alunos, tá? Então, redução de sua exclusão dos currículos, culturas e comunidades de escolas locais. Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de forma que respondam à diversidade de estudantes em suas localidades. Então, pessoal, esse tópico aqui também fala bastante daquilo. Não adianta você incluir a criança e você ter uma escola padronizada, desculpa pela redundância, né, em certos padrões ali. Olha, aqui é uma escola de pessoas brancas, cristãs, católicas, de classe média alta, e a nossa cultura é essa e assim. Não, a gente tem que readequar tudo. Não só os espaços físicos da escola, como também ali toda a parte da cultura, toda a parte pedagógica, tudo que envolve ali o projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico da escola tem que ser tudo reestruturado. Não adianta você receber, por exemplo, agora, aqui na Prefeitura de Guarulhos, nós temos recebendo muitos migrantes, principalmente da Bolívia. Então, assim, nós temos que reestruturar a escola para recebê-los bem, aceitar a cultura deles e procurar aprender com a cultura deles e fazer uma fusão aí com a nossa, para que nós possamos aí realmente estar trabalhando essa inclusão de forma positiva, tá? O que acontecia lá nos primórdios da educação no Brasil, essa questão de querer catequizar os índios, querer que os índios, na época, índios, né, hoje indígenas, querer que eles aprendessem a nossa cultura, aprendessem tudo ao nosso respeito, mas nada da cultura indígena era interessante para nós, era importante, nada disso. E isso aí remete de novo a uma série muito bacana aí que eu sempre menciono nas minhas aulas, que é uma série da Netflix, não sei se ainda está no Netflix nesse período, que é uma série chamada Anne with E, Anne com E, né, que é uma série baseada na saga literária Anne de Green Gables, aí do início do século XX. E a Anne with E, né, Anne de Green Gables, tem um ponto, é uma saga maravilhosa, porém tem um ponto lá, se eu não me engano, na terceira temporada, que
tem uma indiazinha lá, uma família de índios e tal, e os pessoal fala assim, olha, essa menina precisa ir pra escola, e ele fala, mas ela aprende lá na aldeia e tal, não, mas ela tem que ir pra escola nossa, e não sei o quê, e leva para uma escola católica lá, onde as freiras ensinam as crianças, quando chegar lá na escola, as freiras diz que ela tem que esquecer tudo aquilo da cultura dela e tem que aprender a nossa cultura, no caso a cultura deles lá. E, cara, é muito triste esse trecho da história. A saga da Anne de Green Gables é muito bacana, mas esse trecho da história é um trecho muito triste, realmente, porque mostra uma grande verdade que, inclusive, aconteceu no Brasil, no início da educação aqui do Brasil. Que os colonizadores, eles chegaram, cara, eles não se importavam com nada da cultura indígena. E os índios, eles tinham muita coisa para passar pra gente da cultura deles, era muita coisa legal. Mas eles não se interessavam por nada. O negócio era, nós temos que ensinar a nossa cultura, nosso aprendizado, nossas crenças para você. Nada de vocês nos interessa. Então, tá aqui nesse tópico. Pessoal, acabei de jantar. Aí fica dando esse pigarro, viu? Não reparem. Nós aqui, nesse tópico, trabalha exatamente isso. Reestruturar culturas, políticas, práticas em escolas. Ou seja, para que a gente possa realmente fazer uma inclusão bem feita aí com esses migrantes. Tá bom? A presença, a participação e a realização de todos os estudantes vulneráveis a pressões exclusivas, não somente aqueles com deficiências ou aqueles categorizados como pessoas com necessidades educacionais especiais. Então, assim, gente, é preciso garantir, né, a presença na escola, a participação e realização de todos os estudantes vulneráveis a pressões exclusivas, que são, a gente trabalhou isso nas outras aulas anteriores, isso aqui está sendo mais ou menos ali uma recapitulação, na verdade. A gente trabalhou o que é exclusão, o educando, que, por exemplo, acaba cometendo algum delito, alguma coisa assim, e você, não, ele virou um delinquente, ele virou um bandido, a gente tem que excluí-lo da escola. Outra coisa também, um educando que de repente se envolveu ali com drogas, com entorpecentes, poxa, a gente tem que excluir, porque senão ele vai, ele é uma maçã podre e vai contaminar as outras maçãs aqui, no caso os outros educandos. E também outro caso muito comum também, das garotas que ficam gestantes ou têm bebês, e aí você fala assim, olha, a escola tá aqui, você não vem porque não quer. Poxa, olha, não pode levar o bebê para a escola para amamentar, não pode se ausentar para amamentar, vai ficar com falta, e nisso a pessoa acaba abandonando a escola. Então, são alguns casos de excludentes. Tem também a questão da raça, a questão da etnia, a questão de religião, diversos tipos de culturas aí que vão excluindo diversos grupos de pessoas. Então a gente precisa garantir aí a presença, né, a permanência deles na escola, a participação e também a realização de todos esses que são vulneráveis aí à exclusão. Qualquer pessoa aí que seja um pouco mais diferente. Imagina eu aqui nos anos 80 com cabelo azul. Eu tô com cabelo azul aqui, não sei se dá para vocês verem, mas assim, né, tá um pouquinho longe, ó. Mas assim, você chegar lá nos anos 80 eu com cabelo azul, meu Deus do céu, eu fiz parte de uma entidade religiosa, cristã, e eu tocava na orquestra, uma igreja extremamente tradicional. Você imagina eu com cabelo azul, os caras não deixariam nem eu entrar na orquestra ali para tocar. Então assim, eu seria o quê? Excluído. Poxa, eu sou um bom saxofonista, sou um bom músico, sou um bom membro da igreja, mas, eu pintei o cabelo de azul, então eu não sirvo para estar ali. Vocês imaginam, né? Então esse tipo de exclusão aí a gente precisa trabalhar contra isso, tá? Então garantir aí a presença, a participação e realização de todos esses excludentes, não somente aqueles que são portadores aí de necessidades educacionais especiais, mas também qualquer pessoa aí, até mesmo hoje essa questão da ideologia de gênero, né, também. Garantir que sejam pessoas que sejam inclusas, né, são pessoas como nós, e não pode falar assim, esse aqui não pode porque ele vai fazer todo mundo virar gay. Se ele é gay, se ele ficar aqui na sala, todo mundo vai virar gay, né? Não, nós temos aí que trabalhar com a diversidade e garantir a realização educacional de todos esses jovens aí. Pessoal, não gravem aula depois de fazer uma refeição pesada, viu? Porque não sei como é que não me deu soluço aqui ainda. Vários aspectos dessas caracterizações de inclusão têm importância especial. A inclusão abrange todas as crianças e jovens na escola. Está focada na presença, na participação e na realização. Inclusão e exclusão estão vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão.
A inclusão é vista como um processo sem fim. Assim, ela é uma escola inclusiva é aquela que está evoluindo e não aquela que já atingiu um estado perfeito. Como a gente também falou nas demais aulas aí, a inclusão, gente, ela está em constante estado de evolução, né? Uma inclusão nunca está pronta. Uma escola, olha, já fiz as rampas, já fiz os banheiros apropriados, coloquei portas mais largas aí para cadeirantes, ponto. Nós estamos aqui em perfeito estado. Isso aí não existe. A inclusão ela está em constante evolução, beleza? Entre as desvantagens desse ponto de vista está a identificação da educação como escolarização, enquanto nós vemos a escola apenas como um dos espaços da educação dentro das comunidades. Nesse sentido, consideramos que o papel das escolas é dar apoio à educação das comunidades e não de monopolizá-las. Então, assim, a escola está ali para servir a comunidade. Nós precisamos aprender sobre a cultura das pessoas que vivem em torno da escola, como elas vivem, como que elas caminham nas vidas delas, né? Ver aquilo que lhes falta, o que dá para ser acrescentado, o que elas podem contribuir, e a escola está ali. A partir da vivência da comunidade é que vai ser realizado o projeto político-pedagógico, o projeto anual e todo o planejamento da escola, tá bom? Então não é a escola que chega, vou falar mais uma vez aqui da série When Calls the Heart, falei aí na última aula, aliás, a Anne também é uma série canadense, né, que eu falei agora há pouco. E a When Calls the Heart é uma série canadense que fala ali sobre uma professora que é filha de um congressista americano. Então ela tinha se a série é canadense, o congressista não era americano, um congressista lá da capital lá. Então assim, ela chegou, ela queria ter uma experiência nova, foi para uma cidadezinha lá de mineradores, chegou lá, ela quis meter o louco, sabe? Chegou com planejamento, começou a meter um monte de regra nas crianças, e quando ela, de repente, ali percebeu que não era bem assim, que ela tinha que conhecer a realidade daquelas pessoas, que aquelas pessoas, embora nunca tivessem tido acesso às coisas que ela teve, a boa educação, a boa etiqueta, uma boa vida, né, que ela teve no geral, embora aquelas pessoas ali não tivessem tido tudo que ela recebeu, aquelas pessoas, elas tinham uma experiência de vida muito maior do que aquela professora. E ali ela teve que aprender que primeiro ela precisava conhecer aquela comunidade, a realidade deles, para depois conseguir trabalhar com os jovens e com as crianças, tá bom? Aqui. Parece-nos que não iremos muito longe no apoio à participação e ao aprendizado dos estudantes, se rejeitarmos identidades e históricos familiares, ou se decidirmos não encorajar a participação dos funcionários da escola em decisões sobre atividades de ensino e aprendizado. Gostaríamos também de conectar inclusão e exclusão na educação, de forma mais abrangente, com pressões inclusivas e exclusivas na sociedade. Gente, tem um pedaço aqui, ó. Essa questão de históricos familiares. Eu sempre gosto de fazer comentários ali sobre alguma coisa que aconteceu comigo na minha vida. E olha só, pessoal, eu tive um tio que ele foi um cara assim que parece que Deus jogou uma luz na cabeça dele, e era um cara muito iluminado. Então foi um cara que teve muitas oportunidades na vida, e assim, por ser uma pessoa muito soberba, acabou jogando uma por uma, e assim, muitas pessoas, principalmente ali na comunidade cristã que eu vivi a vida toda, todo mundo conhece a história dele, fala assim que foi um dos caras mais abençoados que teve ali, e foi um cara que pegou tudo e jogou tudo na lata do lixo. E um dos familiares desse meu tio, ele sempre meio que me desprezou, era um líder religioso ali, e o cara, eu sempre fui um cara muito dedicado, né, nas coisas, e sempre fui muito desprezado ali por aquele líder, porque eu era sobrinho do fulano, né, e por acaso esse meu tio havia casado com a irmã, né, a irmã de sangue desse líder religioso. Então assim, o cara tinha que meio aquela coisa assim, né, não, ele é sobrinho do fulano, então ele também não presta. Mais ou menos, gente, que acontecia também, Harry Potter, né? Se você pegar a saga Harry Potter, lá no primeiro filme lá, Harry Potter é a Pedra Filosofal, né? Então assim, tem um professor lá que é o professor Snape, ele era muito amigo da mãe do Harry Potter, na verdade ele era muito apaixonado por ela. E o pai do Harry Potter, lá no 5º filme da Ordem da Fênix, vocês vão descobrir que o pai do Harry Potter não era tão bonzinho assim. Quando ele era garoto, ele aprontava muito e praticava muito bullying com esse professor.
E o professor, ele tinha uma implicância muito grande com o menino, porque ele achava que o menino era igual ao pai, e o menino não tinha nada do pai, o menino era um menino bonzinho, um menino altruísta, mas aquele professor, meu puta, como ele toca o terror na vida daquele moleque durante todo o período escolar. Por quê? Porque ele acha que o garoto é igual ao pai, ele acha que o garoto também vai praticar bullying com as pessoas, que o garoto tem o mesmo jeito ali do pai na época da escola, né? E eu sofri a mesma coisa ali na entidade cristã que eu convivi 34 anos da minha vida, perseguições, deixei de receber, por exemplo, um cargo ali para auxiliar com os jovens ali no culto de jovens. Então, assim, eu deixei de receber muitas coisas ali que não é que é mérito, assim, espiritual, né? Nós não temos méritos espirituais, né? Tudo misericórdia de Deus na nossa vida. Mas, assim, tinha aquele mérito porque eu tinha um desejo de trabalhar, de servir, de ajudar, e eu nunca fui nomeado a nada. Por quê? Porque ele era o líder, era ele que comandava tudo, e eu era sobrinho do meu tio, que havia casado e descasado ali da irmã dele, tinha feito muitas coisas, não coisas más assim, mas né, coisas negativas, abandonou esposa, filho. Então, assim, por conta disso, eu fui muito perseguido, porque eu era sobrinho dele, então provavelmente eu era igual a ele, né? Então eu sinto esse tipo de coisa na pele. Então por isso que eu gosto tanto de Harry Potter, porque o Harry Potter, eu vejo muitos pontos meus no Harry Potter, né? Que também passou a mesma coisa lá, uma saga literária, porém o personagem passa muitas coisas aí parecidas com o que eu passei na minha infância também, né? Na minha juventude aí, por conta ou seja, carregar fardo de parentes, né, de pais, de parentes ali, a pessoa errou, então ninguém daquela família presta, né, então eu tenho que ser julgado pelos erros dos meus antepassados, e é mais ou menos o que está aqui, ó, essa questão de históricos familiares, né, você tem algum problema ali, olha, ele vem da família tal, ó, se puder excluir ele, né, porque ele vai trazer problema para nossa escola, porque a família inteira dele ali era uma família problemática, então você rotular, você considerar histórico familiar para prejudicar, para excluir um jovem, uma criança, tá? Então fala disso aqui. Então esse trecho aqui foi uma coisa que pesou bastante para mim. Então tá falando bastante aí sobre esse tipo de coisa. Eu falei aqui das comunidades, né? A gente aprender com as comunidades e não nós colocarmos a nossa cultura como soberana. E fala isso, né? Sobre inclusão e exclusão dentro dessa história que eu contei aí de vocês, da minha experiência pessoal e também da questão lá do Harry Potter. Neste artigo, eu resumi algumas formas em que os termos inclusão e exclusão são usados. Isso fez com que eu defendesse que grupos diferentes em contextos diferentes pensam sobre a inclusão de forma diversa e que não há uma definição única e consensual. Eu também estabeleci um ponto de partida para que pensamentos sobre inclusão usado em nossa recente pesquisa, o que envolve comprometimento com certos valores definidos de maneira abrangente. Então aqui ele fala bastante sobre os diversos grupos, países, culturas que têm diferentes formas de ver a inclusão. Alguns de forma positiva, a maioria de forma negativa. Alguns acham aquela coisa, né? Ai, tadinho, ele é uma pessoa com deficiência, vamos colocar ele como inclusão. Coloca ele como inclusão num grupo fechado, ou seja, a pessoa acaba não sendo inclusão de nada, ela acaba sendo ali uma pessoa, como que eu posso dizer? Acaba sendo uma pessoa jogada dentro de um grupo. Não pode, gente, você chamar uma pessoa para uma inclusão e chega ali, você coloca ela no grupo, mas não chama ela para participar do que está acontecendo. Então você colocar uma inclusão numa sala de aula e querer que ele deixa ele ali jogado ali e vou tocar meu negócio aqui, do jeito que está andando ele tem que acompanhar. Ele não tem que acompanhar, você tem que ver onde ele parou, onde está o andamento dele, para que ele possa ali ser trabalhado dessa forma, tá bom? Então não adianta você incluir e depois excluir. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico muito legal, peraí. Esse gráfico aqui, eu vou até deixar o texto lá de fundo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Então vamos lá. Nesse gráfico aqui, pessoal, deixa eu achar ele aqui, para eu conseguir ver também. Vocês podem ver que nós temos o seguinte aí. Conceituando paradigmas, né? Então nesse gráfico nós temos aqui o que é a exclusão. Olha só, nós temos o grupo de pessoas, homens, mulheres ali, e temos as pessoas com deficiência, idosos, né? Pessoa que tem uma deformidade, membros a mais ou a menos, cadeirantes,
pessoas que necessitam de uma bengala, tá vendo? Eles estão excluídos, eles não fazem parte do grupo. Não sei se dá para vocês ver aí, né? Não sei se dá para vocês ver. Outro caso aqui, ó, caso da segregação. Tá aqui do lado, vocês podem ver que tem um grupo e do lado tem o grupo ali com os cadeirantes, ó. Então, assim, foi criado um grupo para eles. Eles não pertencem ao grupo da sociedade em geral. Eles têm um grupo próprio. Aqui embaixo, no lado esquerdo, ó, tem a integração. O que é a integração? Você coloca eles dentro do grupo, porém, eles não participam, ó. Como eu mencionei, tá vendo? Eles não participam do que está acontecendo. Eles estão ali no mesmo grupo, porém eles são negligenciados, são ignorados ali. E nós temos a inclusão. Olha aqui a inclusão. Você precisa prestar bastante atenção para ver quem é uma pessoa regular ali, uma pessoa normal, né, por assim dizer, e quem é uma pessoa com deficiência, uma pessoa diferente, olha só. Então a inclusão é isso aqui, ó, é você colocar no mesmo grupo e fazê-la parte do grupo. Nós temos aqui a exclusão, ó, que eles não fazem parte, temos a segregação, em que eles têm um grupo à parte, temos a integração, que é colocado junto, porém não há socialização com eles, e tem a inclusão, ó, são todos iguais, apenas com diferenças, tá vendo? Então, vou tirar esse gráfico daqui, vamos tirar ele daqui e pimba, certo? E vamos voltar aqui para o nosso texto, ó. Inclusão em educação pode ser vista como um processo de transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços educacionais e sistemas e estruturas que incorporam tais valores. Podemos especificar algum deles porque são parte integral de nossa concepção de inclusão. Outros podemos identificar com um razoável grau de certeza com base no que aprendemos a partir de experiências. Isso significa que a inclusão só poderá ser totalmente compreendida quando seus valores fundamentais forem exaustivamente clarificados em contextos particulares, ou seja, somente quando todas as pessoas ali tiverem essa consciência. Eu já falei isso nas outras aulas, né? Quando você se colocar no lugar da inclusão, se você gostaria que acontecesse isso com você, né? Somente quando você realmente fizer isso, aí você vai poder ter essa clareza e você vai poder trabalhar pensando que a pessoa é uma pessoa como qualquer outra. Então você não olha, nós temos aqui 30 alunos e uma inclusão. Não, nós temos 31 alunos, um com necessidades especiais de aprendizagem, mas nós não temos 30 e uma inclusão, nós temos 31 educandos ali, tá bom? Gente, é isso, a nossa aula aqui, ó. Hoje essa daqui ficou curtinha, né? Porque eu já tinha começado os textos, só a conclusão mesmo, tá? Então, da página 11 a 23 foi o que foi pedido aí no edital do concurso da Prefeitura de Guarulhos, agora em 2023, tá bom, gente? Nós vamos dar sequência com os demais conteúdos programáticos aí que foram pedidos, porém a nossa playlist de como tornar a educação inclusiva vai ficando por aqui, porque foi só esse trechinho que foi pedido, só esse capítulo mesmo, tá bão? Galera, não deixa de se inscrever, de dar aquela curtida, dar uma força aí pra gente, tá bom? Pra auxiliar o canal e passa o canal também pros colegas, eles estão competindo com você lá na prova, lá na vaga, mas enquanto eles estão estudando, deixa de dar um apoio aí, né, para falar, não, se eu ensinar, se eu ajudar ele vai passar na minha frente. Não, ele não vai passar, a tua vaga tá garantida, tá bom? Então, bons estudos aí, passa pros colegas, compartilha aí para dar uma força pro canal também. Bons estudos aí, até a nossa próxima aula, que não vai ser essa, porque esse tema já encerrou por aqui. Um abraço, pessoal.